saiba quando e como falar sobre sexualidade com as crianças, né? Porque a gente acha que só deve falar com os adolescentes, mas deve-se começar a falar de sexualidade desde a infância. E aprenda como evitar a iniciação sexual precoce do seu filho, porque falar de sexualidade desde pequenininho evita a iniciação sexual precoce. Muito bem. Antes eu preciso me apresentar um pouquinho, porque muitas pessoas aqui não me conhecem. Eu sou médica, ginecologista obstetra formada pela Universidade Federal de São Paulo. Fiz há alguns anos a especialização na USP em sexualidade humana, foram 3 anos de estudos lá, mas eu senti a necessidade de aprofundar os meus conhecimentos dentro da área psi. Então, eu acabei fazendo 3 anos de curso no SED Sapiente, fui estudar Freud, Winnicott, e depois, por me apaixonar pela área da saúde mental, eu fiz uma formação em análise psicodramática. Então, hoje, além de psicodramatista, também sou terapeuta sexual. Eu sou uma das coordenadoras da pós-graduação em sexualidade humana da CETRUS, junto com a sexóloga e ginecologista Carolina Ambrogini, e sou criadora da Escola de Paz. E aí eu vou contar para vocês por que eu criei a Escola de Paz. No primeiro ano da formação, no SED Sapiente, quando eu fui estudar os textos do Freud, eu senti uma imensa necessidade de começar a entender um pouco essa minha função materna. Por quê? Porque a hora que você começa a estudar os mecanismos de como essa parte psíquica, essa parte emocional, vai sendo construída e é a partir da interação com os seus cuidadores, com os seus pais, eu desabei no meu papel mãe. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu tive que ir para terapia, precisei de muito trabalho interno para conseguir continuar os estudos. Cheguei algumas vezes a pensar em largar o curso, mas eu persisti. E eu comecei, ao longo dessa formação dentro da saúde mental, a aplicar o que eu estava adquirindo de conhecimento na minha relação com filhos. Na época eu tinha um pré-adolescente e um menino ainda de 6 anos de idade, 5 para 6 anos, e eu percebi que ao aplicar tudo que eu vinha acumulando de conhecimento, de como se constitui essa mente, essa leitura das vivências no mundo, eu vi os meus filhos prosperarem. E eu passei de uma mãe super rígida, super autoritária, super brava, a baixinha nervosa, eles tremiam até às vezes quando eu falava com eles. Eu passei a ser o ponto de suporte. E hoje, tendo adolescentes, um de 15 e 19 anos, o diálogo é aberto, eles sentem que eles têm que me respeitar, têm a autoridade da mãe, mas eles percebem que eu sou o porto seguro deles, então todas as angústias externas, óbvio que muitas coisas o adolescente, mais ele compartilha às vezes no grupo, mas as situações de risco sempre chegam e é fantástico você começar a entender esse psiquismo. Daí eu decidi, nesse primeiro ano da formação, onde eu estava muito incomodada, a minha professora me viu um dia chorando no meio da aula, ela falou, Aline, o que aconteceu? Eu falei, eu estou muito angustiada, mas eu não vou fazer terapia em grupo. Vocês podem começar aí a continuar a aula, não vou fazer terapia em grupo, a senhora me esquece aqui no cantinho. E ela soltou a frase, por que você não faz do limão uma limonada? E eu pensei, gente, eu atuo tratando famílias. O ginecologista acaba sendo um médico que se aproxima muito das famílias, até porque a gente faz assistência pré-natal, conhece as mulheres. Eu já estou com 26 anos de formada, então tem as meninas que eu fiz os partos e os meninos que já estão entrando na adolescência vindo para toda essa orientação, a educação sexual, né? E eu pensei, puxa vida, por que eu não passo o que eu estou acumulando de conhecimento numa linguagem mais leiga para facilitar a maternagem e a paternagem das pessoas que vêm ao consultório? E por 4 anos eu fiz uma palestra que dura 1h30, e eu comecei a dar essa palestra 1 a 1, mas eu decidi que isso era muito pouco, estimulada por algumas pessoas que falaram, Aline, me ajudou muito, mudou a relação com os filhos, mudou o jeito de eu entender uma crise, interpretar o que é birra, o que é a criança fazendo manha e o que é uma birra, uma desorganização emocional real, e como eu interajo de uma maneira construtiva para não criar trauma.
né? E facilitar que essa pessoa chegue na vida adulta com autonomia, com autoestima, que possa buscar a própria felicidade. Então, os relatos dos clientes que fizeram a Escola de Paz nesses 4 anos foram um grande estímulo para eu estar aqui, querendo fazer o crescimento disso exponencialmente. Então, liberar isso na internet de uma forma que vocês possam consumir um produto que vá ajudá-los, agregue na educação dos próprios filhos. Quando eu tive meu filho mais velho, esse rapaz de 19 anos, eu me lembro da minha mãe entrando na sala de parto, após o parto, eu com um bebê aqui amamentando na primeira hora de vida, e minha mãe me disse assim: presta atenção numa coisa que eu vou te dizer, ser mãe é a missão mais doce e mais árdua que Deus nos dá, porque ele nos empresta um ser humano que a gente acha que é nosso, mas ele é do mundo, ele não é seu. E você ainda tem a missão e a obrigação de ajudá-lo a se sentir querido no mundo, desenvolver autonomia, estimular a autoestima, evitar que ele entre em situações de abuso, mas você não vai garantir a felicidade para ele. A felicidade é algo que ele vai buscar e que você vai conseguir, no máximo, dar ferramentas para que ele tenha essa desenvoltura de descobrir o que ele quer, o que ele gosta, e ir para a vida, para a independência na vida adulta, de uma maneira mais saudável, mental, fisicamente, globalmente. E eu tomo isso, a Escola de Paz, ela faz isso pelas pessoas, pelos relatos que eu tenho e o que eu vivencio na minha casa, no meu papel mãe. Eu estou convencida que realmente a Escola de Paz, ela ajuda as pessoas nesse sentido, e isso me alegra do fundo da minha alma mesmo. Bom, mas eu me emociono falando disso, porque toca, né, na minha vida pessoal, mas vamos para o tema da aula. E o tema da nossa Masterclass, ele é um dos conteúdos muito importantes aqui da Escola de Paz. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, eu vou começar falando que a educação sexual, falar de sexualidade, não é explicar como se faz sexo. Quando a gente fala de sexualidade com os filhos, ao contrário do que as pessoas pensam, e ainda há muita resistência dos pais e das escolas para a gente entrar fazendo educação sexual, nós profissionais da área da sexualidade, os trabalhos mostram maciçamente que falar sobre sexualidade retarda a iniciação sexual precoce. Diminui a chance de infecção sexualmente transmissível, diminui a chance de gravidez na adolescência. É fato que, se eu for pensar há décadas atrás, se eu for pensar na geração da minha avó, a minha avó, ela chegava na adolescência já educada e preparada para ser dona de casa e criadora de filhos. Então, a mulher ali com 15, 16 anos, ela já estava pronta educacionalmente, né? A família já preparava essa mulher para ser uma boa dona de casa, ser uma boa mãe. E o homem tinha a obrigação de trazer o dinheiro para casa, o sustento financeiro do homem. Então, a criação, o psiquismo, o entendimento do que é a vida de uma pessoa nascida na década de 20 do século passado, na década de 30, é chegar na fase que está cheio de hormônio no corpo, que eu começo a ter os impulsos sexuais, eu já tinha maturidade para ir morar até minha casa, minha família, eu, meu marido, os meus filhos. Hoje, os adultos começam a constituir família, quando optam por isso, a partir dos 35 anos de idade. Essa é a média. O primeiro filho é a partir de 36, 37 anos. O segundo filho é acima dos 40 anos. Então, quando você está ali na adolescência, é só desenvolvimento acadêmico, no máximo isso. Eu estou voltado para ter que me educar a aprender línguas, a aprender tecnologia, a me preparar para ir para a faculdade, se puder, fora do Brasil, ou fazer uma faculdade aqui, pensando em carreira, mas os hormônios estão ali. E se os pais e a escola não prepararem esse adolescente previamente para demarcar seu território, entender o que fazer com os seus desejos, ele chega na adolescência e ele precisa extravasar toda essa energia sexual. Então, não tem como a gente não falar sobre sexualidade com os filhos, desde pequenininho. E como começa isso? Para que uma criança não seja invadida na adolescência e entre em comportamento de risco,
A educação começa lá de pequeno. Como? Tem que ter convivência. Toda educação produtiva precisa ter o contato, a interferência de um cérebro mais apto, de um adulto, interferindo numa criança. O adolescente ele só vai ter maior capacidade de ponderar, pesar riscos, de ter autoestima para falar os nãos que ele precisa, se ele vier preparado desde pequeno, ok? Então, vou começar direto no adolescente aqui, nas características do cérebro que levam esse adolescente a maior comportamento de risco, que também é um dos temas da escola de pais. O adolescente pondera com certa dificuldade, porque o cérebro ainda está em desenvolvimento, ele não tem a total potência e nem vivência ainda para poder fazer as melhores escolhas para si. Ele tem uma liberação de um neurotransmissor que faz a gente sentir recompensa. Não é prazer, não, é recompensa. Eu fiz uma atividade, esporte, me senti bem, liberei endorfina, liberei um monte de neurotransmissor, mas liberei dopamina, o cérebro vai reconhecer. Essa atividade é boa. E sexo é uma delas, gente. Sexo é bom. Se você consegue ter um sexo gostoso, que você sinta satisfeita, que você sinta prazer no corpo e no emocional, é muito bom, é muita liberação de dopamina ao final disso, ok? Então, o adolescente tem uma liberação de dopamina diferente do adulto. É muito mais exacerbada. E ele é ativado de uma maneira que ele dá um pico e volta para o nível basal, onde ele fica com aquela cara de ai, que chato, tá chato aqui. Eu quero inventar outra coisa, eu preciso inventar outra atividade que me dê um frisson, que me dê uma vontade de fazer algo diferente. E se aquela atividade é bem recompensadora, o cérebro te joga na repetição. Faz de novo, quero mais dessa sensação. Bom, então o adolescente, só por isso, ele é mais impulsivo. Ele pensa menos, reflete menos e se joga mais. E até porque tem menos vivência, tem menos experiência. Terceira coisa, o adolescente, ele é impulsionado pelo grupo. Então, se eu não vim construindo desde lá de pequenininho a autoestima, a reflexão para cada área, cada desenvolvimento do cérebro é um tipo, óbvio, de reflexão que a gente vai fazer. Mas se eu não vou construindo isso desde pequenininho, ele chega na adolescência com baixa autoestima. Com rede social, então, que foi o tema da nossa Masterclass de anteontem, a autoestima ela fica muito embasada em quantas curtidas eu tenho pela minha foto, pelo meu cabelo na escola, se eu tenho o corpo ideal, se eu me visto, me expresso do jeito ideal, né? Então, o adolescente ele tem um movimento muito impulsionado pelo grupo. Vou dar um exemplo para vocês, que é o que eu escuto muito no consultório, tá? Que foi uma das coisas que me impulsionou a estudar sexualidade. Isso eu comecei a ouvir há uns 15 anos atrás. As meninas de 12 anos, quando as mães traziam, desculpem, aqui no consultório, pós-menstruação, as mães falavam para mim, olha, doutora, convence elas a não transar. Aí a mãe ficava quietinha depois. Bom, se eu que sou a profissional de saúde, não tenho nenhuma ligação afetiva, é o primeiro contato, sou uma estranha, a senhora não conseguiu convencer, sendo a mãe dela, não vou ser eu que vou convencer, eu vou dar ferramentas para ela poder ajudar esse processo todo mental dela. Bom, mas as meninas há 15 anos atrás começaram numa onda de tomar dedada. Então eu ouvi assim, tia, tomar dedada perde a virgindade? Primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, eu acho que eu não entendi o que essa mocinha está me dizendo. E ao perguntar o que era, antes da pergunta, eu perguntava assim, gente, vocês já se tocam, né? Você já põe a mão no seu corpo para entender quais são as sensações que esse corpo pode produzir? As mães e as alunas, às vezes, me arregalavam os olhos, né? Arregalavam os olhos e falavam, poxa, mas doutora, masturbação, isso daí vai estimular a iniciação sexual? Eu falava, não. Se você não toca o seu próprio corpo, por que você deixa outra pessoa vir e tocar? Ah, porque todo mundo faz. Eu não quero ser a única do meu grupo que não toma dedada. Então, essa noção, essa necessidade de sentir pertencente a algo maior, que é esse grupo, e isso é um impulso biológico, porque em grupo nós somos mais fortes, os adolescentes têm fortemente. Tá? E eu só vou ajudar o meu filho a não entrar nesse esquema de começar a beber, usar drogas, iniciação sexual precoce, se eu criei ao longo dos anos autoestima.
Se eu reafirmei que as vontades dele têm que ser validadas, que ele não tem que fazer só para performar para o grupo, ele tem que fazer por si. Outra coisa que eu escuto hoje, virou uma moda das meninas, e que é uma queixa aqui, um susto das mães, todas as meninas beijam meninas. E as mães vêm aqui com as filhas de 12, 13 anos e falam, doutora, minha filha está dizendo que ela é bissexual. Eu falo, ninguém é bissexual ainda, é muito difícil se fixar nessa fase. Ela está bissexual. Se ela vai continuar bissexual lá na frente, para onde ela vai transitar ao longo da vida, vai depender das experiências, das vivências e de questões biológicas também, porque já tem estudos mostrando, em ressonância de cérebro, que às vezes as tendências, tanto de como eu me identifico, por quem que eu me sinto atraído, tem influências biológicas sim, genéticas de como esse cérebro funciona. Mas muito também é dessa identificação que eu vou construindo ao longo dos anos nas experiências, na vivência, na troca. Tá? Então, com 12, 13 anos, ninguém é bissexual, se está bissexual. E muitas meninas que chegam aqui e me dizem que beijam meninas, não beijam porque é um desejo, uma curiosidade, uma vontade delas. Beijam porque todo mundo beija. Eu não quero ser a única careta, a única que não faz no grupo. Toda vez que um adolescente se engaja numa atividade que ele não queria profundamente, isso pode criar uma memória ruim, que vai ser lida na vida adulta quando ele for iniciar a vida sexual. Por isso que a gente diz que a educação sexual bem feita e iniciada pelos pais, ela é capaz de evitar traumas lá na frente. Ela é capaz de evitar problemas de saúde mental e disfunção sexual lá na frente. O cérebro ele é igualzinho um computador. Tudo que eu vivenciar, ele vai gravando dentro de fichas, igualzinho o computador. Quando eu vou lá na frente e vivencio algo que meu cérebro fala, peraí, que isso aí eu conheço, ele vai naquele arquivo e ele vai observar. Isso é bom ou isso é uma situação que eu preciso ficar em alerta, disparar-se do sistema de sobrevivência? Normalmente as disfunções sexuais quase todas são disparadas por esse tipo de leitura. Não exclusivamente, mas muitas vezes disparada nesse sentido. Então, o adolescente, então, reflete menos, ele tem mais impulsividade, com menos pensamento se devo ou não devo, e, por último, ele tem o peso do grupo. E, na adolescência, todo mundo aqui que deve estar assistindo a live já foi adolescente, a gente começa a questionar, né, esses pais, será que eles sabem de tudo? Ah, eles estão antiquados, não é mais assim que faz, o mundo mudou. O filho precisa descolar um pouco dos pais, questionar os pais, para andar para a independência. É um movimento saudável e natural, mas sem perder o respeito, né? Então, dá para a gente manter a autoridade sem ser autoritário, sem ser rígido, como eu fazia antigamente. Que bom que eu consegui fazer antes de entrar na adolescência, que facilitou um pouquinho. Mas é possível, sim, na adolescência, você modificar isso, né? E normalmente tem que ser sincero com os filhos. Alguns alunos da escola de pais que fizeram aqui no presencial não eram gestantes, não eram pais de crianças pequenas, eram pais de adolescentes que vieram exatamente para ter uma ajuda de como interagir de maneira positiva com esses filhos. Filhos com dificuldade em relação à autoestima, filhos com depressão, às vezes com ideação suicida, filhos produzindo cutting, que é automutilação, para tentar diminuir essa dor emocional, machuca o corpo. E o legal, bacana de ver que em qualquer faixa etária eu posso reescrever a história, a comunicação entre pais e filhos e fazer os filhos se sentirem pertencentes, acolhidos. Mas aí daí o adulto precisa também se trabalhar. Por quê? Quando eu estou aqui falando com vocês sobre sexualidade, ou pensando numa questão minha sexual, isso vai me jogar em toda a minha construção desde criança. Quando eu olho o meu filho, digamos que eu tenha vivenciado, por exemplo, um abuso, uma situação de abuso ali na minha infância, tá? Um adulto que foi inadequado, passou a mão na minha área íntima. E aí eu estou aqui com o meu filho lá na sexualidade infantil. 3, 4, 5 anos, eles começam a assistir desenho com a mão dentro da cueca, dentro da calcinha. Eles abaixam as calças, põem a mão na região anal. Eles estão se experimentando, é normal isso.
E aí eu fui abusada, eu não tratei isso, eu olho aquela cena e eu já assusto. Aí eu falo, tira a mão daí, não deixa ninguém pôr a mão aí. Tem alguém pondo a mão aí em você? Isso já faz parte da educação sexual. Falar com tranquilidade, falar com naturalidade sobre o corpo da criança e, ao mesmo tempo, já ir dando ferramentas para que ela não sofra abuso ao longo de sua vida, é papel dos pais. Só que eu não vou conseguir falar com tranquilidade se eu não tratar a minha sexualidade, se eu não tratar os meus traumas. Isso não é só na sexualidade, é em tudo, tá, gente? Em todas as vertentes da educação de filhos, mas como o tema hoje é sexualidade, eu estou frisando esse ponto. Então, eu preciso fazer terapia, eu preciso, por exemplo, fazer um trabalho de autoconhecimento, qualquer coisa que possa ir me liberando dessas marcas que vão ficando no corpo e na mente, ok? Quando a gente trabalha com trauma sexual, para eu ter uma vida sexual boa lá na frente, eu preciso liberar o corpo dessas condições que ficaram gravadas no cérebro. Então, vamos lá. Acabei de ver que tem uma pessoa excelente, maravilhosa, a Biazinha Pucci. Sigam a Biazinha Pucci, porque ela fala muito de prevenção de abuso infantil, especialista nisso. Então, lá com 3 anos, até o final dos 6 anos de idade, a criança está nesse desenvolvimento da sexualidade infantil. Então, se eu estou tranquila e trabalhada, entendendo que isso é ok, a criança põe a mão lá mesmo, a gente senta do ladinho dela. Quando ela está mexendo ali na região e não faz alarde. Fala com a sua voz tranquila, fala, é gostoso, né? E a criança vai regalar o olhão para você e fazer, e continua com a mãozinha lá. E você só explica simples, curto, poucas palavras. Mas essa área que está coberta quando a gente vai lá na piscina, ela fica coberta porque ela é só sua. Nenhum adulto, nenhuma pessoa grande pode pôr a mão aí, nem pedir que você ponha a mão nessa região do corpo dela. Ok? Isso é uma forma extremamente importante de fazer a prevenção de abuso, porque aí eu marquei com a experiência, eu marquei com a mensagem. E vocês vão reforçando isso. Quando a criança está no banho, agora a criança está com a mãozinha, a mamãe vai sair um pouco para você poder ficar aí à vontade. E explica que existe intimidade. A fase também faz parte de educação sexual, já na infância, demarcar território. Criança dorme na cama de criança, criança não deveria dormir na cama de adulto, porque eu estou marcando a experiência nesse cérebro que deitar na cama de um adulto está ok. E aí essa criança está mais vulnerável a ser enrolada mesmo na casa de um abusador, o adulto, o abusador que é pai de um amiguinho, por exemplo, de um parente, que geralmente os abusos acontecem pelas pessoas próximas à criança. Essa pessoa fica muito mais vulnerável ao abuso, porque não adianta falar, só aqui em casa, viu que pode andar pelado, sem roupa. Não. Precisa ser conversado, explicado para a criança na experiência. O que ela vivencia no corpo é muito mais vivo do que no que é dito. Ok? A gente precisa lembrar que cérebro de criança não tem tanta vivência assim e é mais concreto, não faz tanta abstração ainda nessa fase tão inicial. Tá? Então, se você já mostra para a criança que na nossa casa a gente é uma família, tá todo mundo junto, tem troca de afeto, ok, e se respeita as zonas que a criança está desconfortável, essa criança, quando for na casa de uma outra pessoa, ou um tio numa brincadeira que passa a mão tirando de um brinquedo, por exemplo, essa criança vai poder se expressar e dizer que ela não gostou, que esse espaço é dela. Não, aqui não. E a gente pode ir validando cada vez os sentimentos da criança quando ela diz, mas eu não gosto quando o tio põe a mão aqui, o papai põe a mão aqui, ou seja lá quem coloca a mão ali, porque você já mostrou para ela essa divisão de território. Tá? Então, espaço de adulto é espaço de adulto, espaço de criança é espaço de criança. Quando passa essa fase de sexualidade infantil, a criança ela entra numa fase que ela para o desenvolvimento, essa atenção mais interna do próprio corpo e vai para um grande desenvolvimento cognitivo na escola. Tá? Se a gente libera muita rede social, a gente tem o risco de um cérebro que ainda não está pronto, não está cheio de hormônio, a ser estimulado por cenas eróticas, por podcasts,
ou começar a fazer link com coisas que não fazem sentido e conexão com as coisas que eu penso. Então, liberar uma rede social, liberar uma internet sem supervisão na mão de uma criança, dar um smartphone na mão de uma criança antes dos 12 anos, tem esse perigo, tá? Da erotização, da sexualização e dela ir conectando-se com modelos que não tem muito a ver com o modelo da minha família, né? Uma vez o meu filho menor chegou em casa com 7 anos, por exemplo, cantando uma música que é uma música que eu, Aline, tá? Eu, Aline, não gosto. Que são essas músicas com contexto mais sexualizado e que fala balança a bundinha, balança não sei o quê. Eu não acho que isso é uma música que me agrada nem a mim, talvez por eu gostar de música clássica, música erudita, mas eu não gosto. Eu gosto de música que conta uma história, que fala de amor. Eu sou mais romântica para gosto de música. Mas com certeza isso não é conteúdo para uma criança de 6, 7 anos, que é um cérebro não hormonizado ainda. E meu filho chegou cantando em casa a música. E aí eu fiz ele sentar. Vamos escrever a letra, porque às vezes quando a gente canta, a gente não presta atenção no que a gente está falando. Ele escreveu e aí a gente leu e aí ele percebeu. Ele falou, é muito feia essa letra. Eu não gostei da letra. Eu falei, então você precisa começar a prestar atenção, que não é porque você está numa festa de um amigo e vem uma música diferente, que você não está acostumado aqui em casa a ouvir, que ela é necessariamente boa ou ruim. A gente pode estar sempre avaliando. Isso já é ajudar o filho a ponderar, né? Deixa eu ver o que a Andrea falou aqui. A Andrea é uma das alunas da Escola de Paz. Obrigada, querida. Ela está dizendo aqui no Instagram que ela fez o curso da filhinha dela. É extremamente importante, pois consegui de forma simples explicar e falar tais questões para neném já. Obrigada, Andrea, pelo seu depoimento. Tá? Então, eu conversando já com meu filho ali com 6, 7 anos, dá trabalho, senta, escreve a letra, o que você acha? Agora, eu como adulto falo a minha opinião, você está ajudando a criança já a fazer esse processo da ponderação. Eu fui na festa de um amigo, não necessariamente esse amigo está me oferecendo uma coisa que é produtiva para mim. Outra situação, uma vez eu cheguei em casa, o meu filho mais velho tinha andado no parapeito da janela com 2 amigos. O melhor amigo, que é um menino doce, amigo dele até hoje, um menino muito querido, teve uma ideia de jirico, vamos pisar na floreira e pisar na sacada que comunica com a floreira. E começaram a fazer voltas. Eles tinham uns 11 anos de idade, 10 anos de idade. E aí eu fiz um brainstorm. Ao invés de chegar brigando, falei, olha, seu melhor amigo te fez um convite. Na vida, você vai receber cada vez mais convites. A mamãe vai estar cada vez menos perto de você. Você vai ter que começar a ter a habilidade de fazer as suas escolhas sem estar a mamãe aqui dizendo se é bom ou ruim, ou o papai. Então, seu amigo te fez um convite. Divertido, hein? Nossa, liberou aí uma adrenalina. Lógico, liberou adrenalina, dopamina, tudo. Eu falei, mas presta atenção, o que você acha que aconteceria com o seu corpo se eu soltar a tela? Ele olhou para baixo, eu soltei a tela de proteção, ele olhou do 9º andar, ele falou, acho que a gente ia morrer, né, mãe? Então, você não acha que teria sido mais interessante você virar para o seu amigo? Olha, acho que isso daí vai liberar uma tensão legal, mas será que vale a pena o risco disso? Quando ele chegou na fase da adolescência, o reflexo disso, parece que não tem nada a ver com sexualidade, né, gente? Mas tem tudo a ver. O reflexo disso foi, eu cheguei para ele com uns 15 anos e perguntei se ele era bebê, não era. Ele falou, mãe, eu sofro uma pressão para não ser mais bebê, mas eu sou romântico. E eu quero dar o meu primeiro beijo em alguém que seja especial. E a pessoa que eu achei que era especial não correspondeu. E eu não quero desperdiçar meu primeiro beijo assim. Então, olha, apesar da pressão do grupo, ele foi pensar o que seria dar esse primeiro beijo só para poder pertencer ao grupo, para parar de receber a gozação. E a autoestima dele estava boa, porque ele não se deixou pressionar. Ele continuou ali, firme com as convicções dele. Então, quando eu falo que a educação sexual começa na infância, tem a ver com essa construção da sexualidade, tem a ver com a construção da autoestima, de conseguir dizer os nãos que a gente precisa no dia a dia. E como a gente está aí com uma erotização, porque sexo é algo que vende pra caramba, né? Então, a rede social, mídia, tudo isso joga um teor muito erótico para estimular as pessoas, para liberar a dopamina, para atrair as pessoas. Até as brincadeiras, como eu falei na Masterclass de terça-feira, que é o Age Play. Se ele é feito entre adultos, ok.
Mas se ele começa a chamar a atenção das crianças, e essas crianças podem entrar num risco de serem abusadas, de pegar a imagem dessas crianças para a internet, para mercado de pedofilia, é um risco, né? Então, a gente precisa estar criando essa possibilidade dos nossos filhos continuarem essa comunicação conosco, com os adultos. Sempre eu falo aqui no consultório para o adolescente, você precisa ter um adulto de confiança. Não é porque você é burro, que você é incapaz, não é nada disso. É porque teu cérebro ainda não está pronto para processar todas as informações que sejam necessárias para a sua segurança. Então, você já pode tomar várias decisões, mas ainda não está pronto para a independência completa. A adolescência é a fase que vai ali da dependência completa da criança para a independência completa do adulto. Tá? E quando chega ali com 11 anos, você começa a perceber, ou o pediatra diz que seu filho está começando a ter um desenvolvimento de pelos, crescimento da bolsa escrotal, a menina com pelinho, desenvolvimento do botão mamário, isso já está dizendo que as glândulas adrenais, quando começa pelo, as glândulas adrenais estão começando a bombardear o corpo com hormônio masculino e mais com crescimento de mama e os rapazes com crescimento dos testículos e do pênis, a criança já está começando a ter uma produção aí nas gônadas, nos testículos e nos ovários, já está tendo uma liberação desses hormônios no sangue. E isso vai começar a fazer o cérebro de novo voltar para dentro, ali com 10, 11, 12 anos. O que é esse voltar para dentro? A criança volta a ter pesadelo, começa a ter fantasia, começa às vezes ter um certo medo do sobrenatural, né? E começa a prestar atenção no próprio corpo. Se eu liberei o toque, o autoconhecimento na sexualidade infantil com 3 a 6 anos, eu preciso continuar sendo coerente a liberar isso na adolescência. Então, você pode chamar o seu filho para uma conversa do tipo, olha, filho, tô vendo, ou filha, tô vendo que tá vendo que seu corpo está mudando, isso é porque o seu corpo está produzindo os hormônios sexuais, isso além de levar a modificações externas, estéticas que você está vendo, o crescimento de pelo, a menina mudando aquele corpinho violão, várias alterações no seu cérebro vão surgindo. E aí vocês podem falar da questão da ponderação, da necessidade de pertencer ao grupo, da liberação do neurotransmissor, que vai fazer com que eles sejam, às vezes, mais impulsivos. E maior impulsividade significa se colocar em mais situação de risco. Vai dar vontade de conhecer o corpo. E essa fase é uma fase muito importante para o autoconhecimento. Quando a gente tem essa conversa e fala de masturbação, de autoerotização com o filho, você está dando a permissão para ele para o autoconhecimento. E ele precisa extravasar essa energia sexual de alguma forma. Se ele não extravasar através da masturbação, ou ele vai se inserir loucamente em alguma atividade muito cognitiva, ou ele vai começar a extravasar isso através de ansiedade, né? Roer unha, né? Se não tiver com boa autoestima, começa um quadro de depressão, de afastamento maior ainda dos pais. Então, a gente autoriza isso. Como pais, é super importante os filhos conseguirem ouvir isso da gente. Mas, de novo, se eu não estou tranquila com a minha sexualidade, como é que eu consigo falar sobre isso? Então, eu oriento aqui. Por que não os pais falarem sobre masturbação ou levarem um terapeuta sexual, ou no urologista, ou no ginecologista, ou no pediatra? Tem um especialista da área da pediatria que trabalha com adolescentes, que são os pediatras, né? Porque muitas vezes o filho nessa fase está tendo uma alteração, já está firmando a identidade de gênero, e se for uma pessoa trans, ele pode ter medo de decepcionar os pais e fica naquela briga interna. A gente precisa ter um olhar para isso, né? Então, levar num profissional que consiga fazer acalmar essa angústia dos pais e do adolescente é extremamente importante. Autorizar a masturbação não leva ao vício. A Juliana perguntou isso. Não, ela não leva ao vício. Se não for feita de forma excessiva, se não for feita com pornografia. A gente precisa também informar os filhos, porque antigamente, na minha adolescência, para ter acesso à pornografia, tinha que roubar a revista Playboy de um primo mais velho.
Assistir Sala Especial, a gente assistia às vezes escondido atrás da porta, mas aquilo nem dá para dizer que era uma pornografia. Os filhos hoje, a gente fala, né, e os educadores que falam de adição em pornografia, muitos deles falam que é a primeira geração que aprendeu a se masturbar com a mão esquerda, porque está aqui, ó, com o celular aqui e com a outra mão se masturbando, se tocando, né? Então, a pornografia, ela pode causar adição, sim, e causar uma dificuldade desse adolescente depois se relacionar, porque ela permite o isolamento, ele aprende a fazer que sexo é aquilo, e dependendo da categoria que ele visita, não é assim que ele vai transar depois com uma parceria da escolha dele. Ele vai subindo, às vezes, pela curiosidade, e o cérebro vai liberando dopamina. Ele fala, quero mais. Aí ele fica mais, ao invés de ficar 1 hora, fica 2. Ao invés de ficar 2, fica 3. Por isso que a tela ela vai viciando. Ele vai subindo de categorias. Pode chegar até o sadomasoquismo, por exemplo. Isso até ser um dos geradores de compulsão sexual. Tá? Autorizar a masturbação serve para aliviar o adolescente. Serve para aumentar a autoestima, o autoconhecimento e ele não sair transando. Porque se eu não sei como o meu corpo funciona, eu às vezes vou me engajar mais cedo numa atividade sexual porque eu tô louca para entender o que é esse orgasmo aí. É até um movimento biológico mesmo, gente. E isso é muito mais comum nas meninas, porque a nossa sociedade ainda castra muito a masturbação feminina. A masculina, ela é mais intuitiva. O menino, mesmo que você não fale isso com ele, ele sentou lá no banheiro com 11, 12 anos, na hora do banho, o órgão convida ele, fala, venha me conhecer. A menina já fala, já recebe lá atrás, não mexe aí que é feio, não mexe aí que é sujo, quando é criança. Chega na adolescência, ela só põe a mão ali para se limpar. Ela não sabe se masturbar. Nem sabe como é o clitóris, que o clitóris é um órgão que tem 8.000 terminações nervosas e ele é grande assim, ele não é só a pontinha que a gente vê externo. Então, às vezes, levar um profissional habilitado para essa conversa traz toda essa informação, desmistifica a sexualidade e faz com que a pessoa fique mais interessada em entender como o seu corpo funciona. Porque aí eu já sei como é o meu orgasmo. Agora eu decido compartilhar com uma pessoa da minha escolha. Eu não vou de qualquer jeito com qualquer um. E nas últimas gerações, a iniciação sexual está cada vez mais precoce. Tá? Nos últimos 20 anos, essa sexualização, essa iniciação sexual está começando perto dos 11, 12 anos. Sendo que antigamente, 20 anos atrás, era acima dos 20 anos, dos 19 anos. Então, está cada vez mais precoce. Gostaria de saber quando e como falar de sexualidade com crianças pequenas. A gente não vai falar da sexualidade, do sexo em si, para a criança, a não ser que ela traga essa demanda. Então, por exemplo, a criança de 7 anos, principalmente quando vem grávidas, né? Quando vem a mãe grávida, elas vão perguntar como é que o neném entrou ali? E aí você vai falar na linguagem que aquele cérebro aguenta, que aquele cérebro suporta. Então você vai dizer, olha, o marido namorou aquela mulher, então o papai namorou a mamãe, né? E troca de carinho. E se a criança já tiver a linguagem do que é o pênis dela, do que é pênis, vagina, né? Nos nomes certos e também nos nomes que vocês usam em casa, e é sempre importante falar os nomes certos para evitar abuso, tá bom, gente? Você pode falar, o pênis encosta na vagina, e aí o casal namora e o bebê, ele é gerado a partir daí. É a partir do encontro amoroso da mamãe e do papai, que é coisa de adulto, é coisa de gente grande. Simples, curto, não precisa se alongar. Quanto mais a gente se alonga com criança que não tem cérebro hormonizado, a criança ela viaja, ela se perde. Tem que ser curto e grosso ali, na linguagem que a criança está entendendo sempre. Tá? Também é uma grande oportunidade de falar como ela está se sentindo com o corpo dela, se tem algum sintoma, se a criança está com algum desconforto, se ela vier te falar em relação a isso, e frisar o que a gente já fala na criança menor, de 3 a 6 anos. Aquela região é só dela, só ela que mexe. A mamãe, o papai, ou quem vocês determinarem, é que pode ajudar na higiene na hora do banho, mas a partir de 4, 5 anos, e liberando a criança para cada vez ir aprendendo a ter autonomia, a fazer por ela mesma, a tocar a região. Ok?
Então, ela faz o toque tanto para a higiene quanto tocar a região para o entendimento de como aquilo funciona. A criança ela não toca a região para obtenção de um orgasmo. É uma sensação gostosa, mas não é um orgasmo. Mesmo o menininho tendo a ereção ali no pênis, o corpo não está pronto para ter esse prazer sexual do adulto. A gente fica assustado porque a gente vai com esse cérebro de adulto interpretar o que a criança está sentindo. Mas conforme vão surgindo as dúvidas, vocês sempre vão respondendo o que a criança está te perguntando, nunca ir além. Eu dei aquele exemplo da menina de 5 anos que perguntou que era virgem. E a mãe respondeu que era uma pessoa que não transava. A menina perguntou, então, o que é extra virgem? Primeiro, entender o que a criança está te perguntando. E essa menina estava perguntando do azeite, não tinha nada a ver com sexualidade. Um outro menino tem uma outra passagem no livro, né, que eu ajudei com a Beatriz Pucci e com a Sandra de Oliveira a escrever, que é exatamente o assunto deve vir de casa, como falar de sexo com os nossos filhos. Esse livro tem um outro exemplo que é um menininho que ele escuta o barulho dos pais namorando. E ele pergunta o que era aquele barulho. Com 5 anos, você não precisa explicar o que é o orgasmo para a criança. Aí você pode inventar algo. A mamãe pisou no rabo do gato, bateu o dedinho e estava gemendo porque machucou, bateu o dedinho, eu gemi baixinho para vocês não acordar você, desculpa que eu te acordei. Porque quando você dá um conteúdo erótico demais para essa criança, numa fase que o cérebro não está pronto para essa informação, esquenta esse computador. É muita excitação para esse computador. Então, por isso que a gente faz a conversa para cada faixa etária. A Juliana, quando pergunta se é o pai que deve falar com o menino e a mãe que deve falar com a menina, não necessariamente. Em casais homoafetivos, por exemplo, não tem o pai e a mãe. É a pessoa que está mais tranquila para falar daquilo. Eu tenho 2 meninos, na verdade, 2 rapazes em casa, eu falo de sexualidade e masturbação muito claramente com eles, com muita tranquilidade. Mesmo antes de ser sexóloga, eu já falava de pequenininho. Isso era um assunto muito tranquilo para mim. Por isso que eu, de novo, vou falar. A gente precisa se trabalhar na nossa sexualidade, no nosso entendimento, né? Como ser humano. Então, é quem está mais tranquilo que deve fazer essa conversa. Vocês acabaram vendo, então, que essa masterclass sobre criação de filhos aqui, como falar de sexualidade, ela vai trazer para vocês a noção de como aprender, como funciona esse cérebro ao longo da vida, vai interferir em tudo. Na autoestima desse cara para ir para a vida, esse cara não entrar em relacionamentos abusivos, não só sexuais, mas profissionais, relacionais. Ou seja, é possível aprender a compreender o que está por trás do comportamento do seu filho e melhorar de forma significativa essa comunicação. E esse é o motivo pelo qual eu criei a Escola de Pais. Deixa eu ver, a Sami me perguntou uma coisa. Na religião, isso pode ser um tabu? Sim, pode ser um tabu. Com certeza, Sami. Aí essa conversa precisa virar uma conversa primeiro entre os pais e entre o profissional da área de saúde. Tá? A gente já sabe que a permissão, a autorização para masturbação, ela retarda a iniciação precoce e ela retarda as disfunções sexuais lá na frente. Então, a conversa ela é feita dentro da terapia, questionando alguns dogmas que foram criados há milênios, a gente trazer isso para a atualidade. Então, essa conversa inicialmente é feita pelos pais. Eu estou falando aqui em nome da ciência, em nome do que falam os estudos científicos em relação à redução de trauma, redução de iniciação sexual precoce, que também traumatiza, porque um cérebro que não pondera muitas vezes engravida mais também, pega mais doença também, isso cria trauma. Eu tenho vários casos no consultório de disfunções sexuais causadas por terem pego uma IST, gonorreia, HPV na primeira relação. Então, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira e falar para os filhos, dar uma ordem, você não vai transar, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, porque hoje eles têm a informação na internet. Antes a gente trancafiava em casa, levava só no grupo de amigos que pensavam como a gente, ou naquela igreja que pensava só como um jeito que tem que ser daquela forma. Hoje os nossos filhos estão com o mundo na mão.
e eles estão naquela fase de questionar os pais. Se eles sentirem que os pais não estão trazendo a informação adequada, sentirem que é uma informação ultrapassada no entendimento deles, eles vão cada vez mais ter esse afastamento dos pais. Tá? E é importante no crescimento dos filhos essa aproximação. A escola de pais vai ajudar vocês a entender como funciona o cérebro do filho de vocês. Igualzinho uma leitura de um computador, eu vou ensinando passo a passo como é que a gente programa esse computador, vai ensinar vocês a proteger os filhos de vocês contra abusos, a restaurar a posição de referência como as pessoas de confiança, tá? Vai ajudar a evitar a iniciação sexual precoce dos filhos e a se engajar em atividades de risco, a recuperar a conexão emocional com os filhos, e isso é muito bonito. Os casais que me procuraram, como eu já falei, tendo filhos adolescentes, todos relatam que tiveram uma ultra conexão com os filhos de volta, que os filhos de novo voltaram para esses pais para tirar as dúvidas, para pedir ajuda, algumas vezes em casos de adição por drogas. Então, para mim, é realmente muito recompensador, tá? A restaurar a harmonia dentro da família, renovar o relacionamento com seus filhos, a compreender o que há por trás do comportamento dos filhos, ajudar a ter um diálogo acolhedor. Muitos de nós, na tentativa de educar os filhos, a gente é rígido, e quando eu sou rígida demais e eu faço o meu meia-culpa nesse sentido, você está dizendo para o seu filho que ele não pode sentir, ou que ele sentiu errado. Indiretamente é isso. Sexualidade está ligado a eu poder sentir, a eu me sentir potente em validar os meus desejos. E aí eu cresço um adulto quando constantemente eu sou retaliado, né, nas minhas vontades, em falar os meus sentimentos, em falar os meus desejos. Quando eu vou sendo desautorizado cronicamente a isso, eu chego na fase adulta e não tenho desejo. E não tenho desejo para a vida, não sei nem o que eu quero na profissão, não sei o que eu quero no sexo. Tudo é uma constante, é um crescimento constante até a vida adulta. É importantíssimo tudo isso. Ajuda a promover a escola de pais o desenvolvimento da sexualidade do seu filho de forma sadia. Eu ajudo a aumentar a autoestima dos filhos e a promover a sua autovalorização. Ajudo a auxiliar o seu filho adolescente nas tomadas de decisão por essa aproximação, através da compreensão do funcionamento do cérebro. Também ajuda a contribuir à formação de adultos mais seguros, independentes, com valores éticos e morais, dentro daquela sociedade que você está inserido, a evitar que seus filhos se engajem em atividades prejudiciais à saúde física e mental. E aí eu vou falar como você pode adquirir a escola de pais. Se você quer aprender tudo isso, e você vai aprender o que está de trás do comportamento desde o bebê até o final da adolescência, porque eu entendo que mesmo você só tendo filho adolescente, é importante entender aonde eu falei lá atrás. Porque eu só vou, através da neuroplasticidade, reescrever essa história se eu consigo entender o que foi que eu fiz lá atrás que eu faço o cérebro do meu filho entender que ele não pode se expressar comigo, não é seguro, ou que tudo que ele produz não tem muito valor, né? Ou que não tem demarcação de território, todo mundo pode ultrapassar o seu limite, e você também ultrapassa o limite dos outros, você também é o abusador da relação lá na frente, tá? Então você vai aprender tudo isso. Essa quantidade de alunos que veio me estimular a gravar as aulas e espalhar isso exponencialmente é gigantesca. Então, eu garanto que o curso é bom. E se em 7 dias você não estiver satisfeito, eu devolvo o investimento. Ok?